tenham passado muito bem. Oi. Sem muitos excessos, pouca bebida, né? Não? Tem alguém ao vivo? Não? Sim? Vamos então. Vai lá. Alessandro, sobre o Juninho Capixaba, você pode confirmar aqui para a gente a contratação do jogador? Bom, boa noite novamente a todos. Tá? Desejo aí um feliz 2018 a todos vocês, a toda a nossa torcida corintiana, nossa fiel torcida, na verdade, né? Já disse isso aos nossos atletas e membros da comissão técnica, mas reforço aqui, né? Um bom ano a todos, uma boa reapresentação, um bom início de trabalho aí, que façamos aí algo muito próximo do que foi 2017, já será de muita alegria a todos nós. Confirmar uma contratação, a gente sempre é muito precavido, porque existe todo um processo, né? O atleta chega, passa por uma avaliação médica, por uma confirmação a essas avaliações, né? Existem procedimentos burocráticos com relação a contratos e confirmamos somente após a assinatura, mas que os dois clubes estão de acordo e terminado as negociações, isso sim. Sim, a negociação envolvendo a aquisição do Juninho Capixaba está também a ida em definitiva do atleta Douglas. Alessandro, vou começar um pouco mais devagar, né? Começar com pergunta como é que foi as férias, como é que foi. Já vai logo na aquisição, na compra, na venda. Né? Como é que foi? Foi um dia tradicional, né? Como é que passou as férias do jogador, como é que foi a representação, muita resenha. É que vocês estão imaginando que eu não tive férias, o presidente quase que nenhuma também, por esse motivo. Agora, há um ano, Alessandro, quando a gente estava fazendo a pré-temporada do Corinthians para a temporada 2017, surgiu toda aquela história que durou o ano inteiro, se falou o ano inteiro, né, da quarta força do Campeonato Paulista. Aí vem o título estadual, título brasileiro e essa história de quarta força, aí como é que fica para 2018? Quer dizer, o respeito cresceu para essa temporada? Olha, nós, na verdade, não nos apegamos muito a isso, né? Foi se criado esse rótulo numa avaliação daquele momento, aos elencos que estavam sendo formados naquele momento. Nós precisamos acreditar naquilo que temos de capacidade, né? Provamos aí, os atletas provaram ao longo do ano de 2017 a competência deles, o trabalho em que todos eles têm de competência a realizar. Mais um ano está por vir, participando aí de uma competição de altíssimo nível, que é a Libertadores. Há um grupo muito forte, né? Um ano muito atípico, né? Muito pequena a pré-temporada, um tempo de preparação muito curto, por isso que já tenho certeza que a grande maioria dos atletas procuraram já nas férias alguns cuidados importantes para que não pudesse largar atrás na preparação. Semana que vem já tem 2 jogos, na outra semana já inicia o Paulista para uma sequência de jogos e competições muito grande. Então, a gente não fica olhando muito assim para qual momento, né, hoje é a avaliação do Corinthians, né? A gente olha para aquilo que a gente tem que ter de certeza ao trabalho que será realizado, ao planejamento que foi feito, né, com convicção aos atletas que aqui estão. É isso que nós temos que nos apegar. O tempo que vai dizer se realmente, né, era para ter se cravado a quarta força ou não, e ficamos bem longe disso. Fomos a primeira no maior estadual do país e, na minha opinião, na competição mais difícil, que é o Campeonato Brasileiro. Então, precisa responder, na verdade, com tanta pressa assim, com tanta antecedência, né? Vamos buscar no dia a dia e fazer o nosso melhor e mostrar o trabalho. Mas a responsabilidade agora ela fica maior? Ninguém esperava muito do Corinthians no passado, o Corinthians foi campeão brasileiro. Agora tem uma Libertadores pela frente. A responsabilidade cresce também? Fica, vai ser sempre uma só. Vestir essa camisa, a responsabilidade é natural. Independente da competição e do jogo que for realizar. Você não tenha dúvida que quando se coloca a camisa do Corinthians para se disputar uma partida e representar uma torcida fiel como a nossa, a responsabilidade já é gigante. Alessandro, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Depois das conquistas do estadual, 2017, brasileiro, 2017 também, nós imaginávamos nessa transição que justamente a diretoria fosse
focar justamente na manutenção do grupo. Mas as coisas foram acontecendo, não teve acerto com o Pablo, o Arana já estava meio que acertado com essa saída para o Sevilha. E, mais recentemente, o Corinthians perdeu o Jô, numa negociação que poderia mudar a capacidade do Corinthians de investir em reforços. Isso, de alguma maneira, mudou as ações, as negociações de vocês? Ou realmente o Corinthians vai se apegar em reforços pontuais, nomes mais discretos? O valor que o Corinthians vai receber pelo Jô não será reinvestido em reforços? Na verdade, assim, a gente colocou muito para vocês, como mensagem para o nosso torcedor também, principalmente naquela janela do meio do ano, que a nossa busca era pela manutenção. E ela foi feita. Eu vou deixar de lado a questão Pablo, porque ele nunca foi um atleta nosso. Ele esteve com o Corinthians por um período, emprestado. Até tentamos por diversas vezes a negociação, em alguns momentos positivas, na sua grande maioria não, muito desgastosa que foi. Ponto final, ele volta para o seu clube de origem. E assim o fizemos naquele momento, né? Mas ao longo de um ano tão positivo como foi, tão valorizado como foi para alguns atletas, no caso do Arana e outros mais, receber uma oferta e dependendo da oferta, e se essa oferta agradar tanto ao Corinthians e principalmente ao atleta, fica inviável de você dizer para o atleta que não. Né? O futuro do atleta é a sequência dele, para cada caso existe uma discussão, tanto para um jovem que esteja saindo agora como Arana, como para um jogador mais experiente como o Jô, se vier realmente a se concretizar. Como eu sempre digo, a gente sempre crava uma negociação quando estiver encerrado todos os trâmites e a assinatura dos atletas. É uma briga muito difícil e há duas pontas de negociações e interesses, uma do Corinthians e outra do atleta. Hoje, a gente busca, é óbvio, a manutenção, mas não podemos ignorar um valor importante, mesmo que esse valor importante não seja todo ele voltado ao futebol profissional, a um reforço de um time profissional. E ao lado desse valor importante tem o interesse do atleta. Eu fui atleta minha vida toda. Eu posso dizer para vocês que 80% de uma negociação para ser selada, ela vai quando o atleta diz que sim. Se você fica com o atleta chateado, você não vai ter o atleta para jogar, não vai ter o atleta motivado. Não posso obrigar nenhum atleta a ficar aqui. Né? E o Corinthians é muito grande para obrigar qualquer atleta a ficar aqui. Ele tem que estar aqui por prazer, por vontade própria, como todos aqui estão. Mas em alguns momentos acontecem as saídas, elas são bem naturais. A saída do Jô está explicada, mas só para não ficar em aberto, isso muda o patamar do Corinthians nas negociações? Ou a venda dele não muda o seu modo de agir, o poder de barganha, a capacidade de investir? Não muda, na minha opinião não muda. Não será um valor importante entrando para o clube. No clube hoje tem também diversas situações para se resolver, diversas contas a pagar, e pode ter certeza que a gente procura resolver todos os nossos problemas, não só do futebol. Alessandro, boa noite. Boa noite. Você falou quando vocês são precavidos em situações como essa de contratações. Queria que você falasse em que pé está a questão do Henrique pontualmente. A gente sabe que está quase praticamente tudo acertado, só depende da rescisão dele com o Fluminense. É isso mesmo? E agora também, onde o Corinthians vai buscar um substituto para o Jô e com que características? Dá para encontrar alguém com as mesmas características do Jô? O Henrique foi exatamente, a resposta está na sua pergunta. A gente fez já tem um acordo apalavrado com o seu agente e com o atleta, desde que ele tenha se resolvido com o Fluminense. Ele hoje tem um vínculo com o Fluminense, então ele precisa fazer um acerto com o Fluminense para poder direcionar a vinda dele ao Corinthians. Enquanto esse acerto não for feito, a gente não pode falar nada a respeito e sim respeitar o que está vigente hoje, que é o contrato dele com o Fluminense. Sobre a escolha a um substituto do Jô, a um possível substituto, com quais características, não é tão fácil responder ao que o mercado te oferece. Se você tem hoje aí uma posição financeira privilegiada, você vai e aponta o dedo, escolhe o melhor atleta aí no setor e traz. Não é o que a grande maioria dos clubes brasileiros vivem hoje. Né? Tanto é que você vê as trocas hoje no futebol, quais são elas, se você acompanhar tudo que tem acontecido nesse setor, as mudanças, quais atletas estão saindo, quais clubes estão requisitando quais atletas, então não tem sido nada fácil.
Não são características tão diferentes assim. E nos acostumamos a jogar durante 2017 com um jogador de área, com um jogador de referência. O ideal para entregar ao treinador seria o mais próximo disso. Não sei se conseguiremos. Estamos buscando, estamos trabalhando. Desde o primeiro dia em que demos um sim ao clube japonês para a venda do Jô, estamos trabalhando intensamente, mas o mercado realmente é bem complexo nesse sentido. Ainda sobre essa posição ali do centroavante, a gente pode dizer que essa é hoje a prioridade do Corinthians, repor, não necessariamente na mesma altura, mas ali é um setor que o Corinthians pretende até o final, enfim, até o início das competições ter um jogador? Ou o que já chegou, o Júnior Dutra, o retorno do Luca, são jogadores que vocês acham que dá para levar esse início de temporada? Não, nós necessitamos sim de um atleta a mais ali no setor ofensivo. Já conversamos com o treinador, né, com a participação do presidente Roberto, sabemos disso, estamos trabalhando, e ele muito diretamente está envolvido nisso. Né, a busca está sendo intensa, né, estamos colocando muitas situações aí na mesa, com a participação sempre do treinador, é óbvio. É uma necessidade muito grande. Eu não digo uma prioridade, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Tomara que continue na necessidade, e que a gente possa repor o quanto antes possível. Alessandro, aqui, e na lateral, além do Juninho Capixaba, o Corinthians pensa em trazer mais um lateral esquerdo, Danilo Avelar, talvez? Nós estamos hoje fechando, viabilizando definitivamente a questão do Juninho, iniciando uma pré-temporada com 3 laterais esquerdos, né? O Moisés, o Guilherme Romão e o Juninho Capixaba. Já é uma numeração extremamente importante para a função. Mas a gente nunca descarta ficar acompanhando o mercado. Acredito que seja um pouco mais difícil a vinda de um outro atleta para esse setor. Informação que a gente tem é que o Trellis gostaria de jogar no Corinthians, o Vitória acabou dificultando um pouco as negociações, exigiu, enfim, a cláusula rescisória. Dá para descartar esse jogador, Alessandro? Não, então, eu vi muita coisa a respeito, né? A gente até explicou a um determinado momento a questão do Trellis ali, né? Você dizer que ele quer vir para o Corinthians, me desculpa, mas todo atleta gostaria muito de vestir a camisa do Corinthians, e acredito que ele também. Né? O Vitória nunca levantou a bandeira de que pague a multa e leve o atleta, nunca. Ele passou por um momento de transição política, que respeitamos ali a dificuldade de negociação, e num segundo momento a gente já colocou um pouquinho o pé no freio na tomada de decisão. Então estamos avaliando um pouquinho mais, porque veio a saída do Jô justamente nesse momento. Né? Então a gente também não pode colocar tantos atletas assim num setor onde a gente sabe que tem uma importância muito grande. Então estamos avaliando um pouquinho mais a tomada de decisão na substituição provável do Jô. Alessandro, eu queria te perguntar agora um pouquinho, para você sair da sua função e lembrar o tempo de jogador. Começo de temporada, né? Primeiro dia da volta das férias, hoje estava chovendo pra caramba aqui. Nessa hora, não dá saudade de ser jogador? E como é que é para o jogador? Como é que era o Alessandro jogador essa época de primeiro dia depois das férias? A bola está longe, vocês não estão vendo a bola nesse momento. Como é que é isso? É um start, né, para uma retomada muito importante, mas ela é bastante difícil para o atleta. E ela é mais difícil ainda quando o atleta tem que acelerar essa retomada física num momento muito curto, né? São aí 10 dias de estreia, né, pouquíssimo tempo de preparação, para 40 jogos até a parada da Copa do Mundo, para depois sim terão 35 dias, desses 35 dias um períodozinho de recesso bem pequeno, para uma preparação adequada aos 42 jogos que possivelmente teremos. Então, é uma preparação desgastante, mas que requer um sacrifício muito grande de todos os atletas nesse momento. É realmente uma dedicação aos 2 turnos aí de todos os dias, todas as avaliações físicas que serão importantes, até para ao monitoramento que os preparadores físicos precisarão ter de todos eles. Eu, sinceramente, me sinto um pouco aliviado em não estar dentro do campo, tendo que me esforçar tanto. Agora eu me esforço um pouco mais aqui fora para eles terem o máximo de qualidade, de competência, de confiança para formarem uma boa equipe. Mas é um sacrifício muito grande e que todos eles se apresentaram hoje com bastante capacidade e voltado realmente a isso.
Oi, Alessandro, boa tarde. Boa tarde. O Gustavo Scarpa não se apresentou hoje ao Fluminense e eu queria saber se o Corinthians se interessa pelo jogador ou se vai trazer um outro jogador para o setor de meio campo, por favor. Olha, esse é um setor também muito difícil de encontrar, né? Atletas de meio campo, atletas com competência, com qualidade. Eu não posso hoje dizer que o Scarpa seria o nome, né? Ele hoje é um atleta do Fluminense, não se apresentou na data prevista. Então, é uma questão do Fluminense e do Scarpa. Não posso ignorar também uma vontade de tê-lo. É um atleta extremamente competente. Quem não gostaria de ter um atleta como ele? Mas eu não posso falar nada a respeito de um atleta que hoje é do Fluminense, que envolve essa questão de não ter se apresentado. Eu não sei o que está acontecendo lá, só o Fluminense pode dizer. Então, o que eu posso dizer para você é que é um excelente atleta e que é óbvio que qualquer equipe, como o Corinthians, gostaria sim de ter. Chegamos a conversar sim com o Fluminense. Em dezembro conversamos com o Fluminense, mas não seguimos. Nada. Tudo bem, Alessandro? Aqui atrás. Fala, Belo, tudo bem? Beleza? Passou bem, final de ano? Tudo tranquilo. Essa você? cor aí foi azul, de virada? Esperança? Vamos ter, né? Esperança. Sempre. Trabalhou muito? Bastante, graças a Deus. Bom, né? Sobre 3 jogadores que você não falou ainda que estavam aí hoje. Como é que está o Balbuena, que o Corinthians parece que entregou uma proposta para extensão contratual e, pelo que a gente ficou sabendo, ele ainda não respondeu. O Jean e o Luca, que estavam aí, se eles têm possibilidade de continuar. Vou começar falando do Jean e do Luca, que são atletas retornando dos seus empréstimos, né, e tiveram uma temporada muito positiva. Né. Eu me lembro que nesse período, ano passado, né, fazíamos reuniões para decidir quais atletas seguiriam no plantel principal e quais seriam importantes ter uma sequência em outros clubes para que não ficassem sem jogar e atingissem um nível importante. E na hora de você convencer um atleta a sair, é muito difícil. Você trocar o Corinthians hoje, por mais que esteja trocando também uma grande camisa do outro lado, é muito complicado. O clube hoje tem uma estrutura muito pronta, muito funcional, de muita excelência. Então, atletas, para se desgarrar um pouquinho é difícil. Né? Eu dou os parabéns ao Jean e ao Luca por terem entendido que naquele momento para eles profissionalmente seria muito importante saírem, e o retrospecto mostra isso, do quanto jogaram, do quanto foram bem, do quanto performaram e foram importantes nos seus clubes naquele momento, e hoje estão retornando a uma expectativa importante. Talvez o Luca um pouquinho mais, o Jean numa posição que é difícil. Gabriel joga muito, o Paulo Roberto sempre substitui muito a altura, e o Jean, sabe, ficar esperando para daqui a pouco não ser relacionado é uma situação complicada. Eu estou bastante, na verdade, preocupado com esse ponto, porque o Jean é um bom menino, muito bom profissional, teve um ano jogando. Né? Era ideal que ele continuasse nesse ritmo de jogo e que talvez nesse momento ele tenha um pouquinho mais de dificuldade. O Luca foi um goleador no ano de 2017, um jogador que já no primeiro semestre tinha mostrado bastante competência com a gente. No segundo teve uma quedazinha. Em 2017, mesmo num clube rebaixado, mostrou toda a sua qualidade e seu potencial. Então retorna com totais expectativas de mostrar o seu trabalho e de novo vestir a camisa do Corinthians. Né? O Balbuena, nós apresentamos aos agentes do Balbuena uma oferta lá em Buenos Aires, no nosso último jogo da Sul-Americana. De lá para cá, ficamos de seguir as tratativas, as conversas, deu uma travada ali, né, por um momento, a gente achou que deu uma esfriada, retomamos. Eu vi, inclusive, alguns profissionais aí de vocês dizerem que o Corinthians foi até Paraguai, né, até Assunção, com uma reunião agendada com os empresários do atleta e não foram recebidos. Isso não é verdade. Nós fomos lá a compromissos na Comebol e com outros clubes, sim. Né, conversei por telefone com os dois, inclusive com o Balbuena, mas não agendamos nada, não ficou marcado nada. E se apresentou normalmente, tem mais um ano de contrato, sabe que o que a gente apresentou para eles é uma oferta muito boa, muito positiva, e o clube hoje aguarda um posicionamento dos seus empresários e do seu atleta para a gente dar sequência nisso, que foi o que nós combinamos com o atleta e com os dois agentes. Né? Então, vida normal, às vezes não é no nosso tempo, às vezes nem no tempo deles, mas é necessário a gente retomar isso daí.
né, eu entendo que nenhum contrato, por maior que seja, inviabilize uma saída. É muito simples assim. Então, eu acho que buscar o entendimento é muito favorável para ambas as partes. E sobre o Trellis, eu peguei o finalzinho da sua resposta. Deixa eu ver se eu entendi certo Tá. o que você quis dizer. Você falou que antes da saída do Jô, vocês pensavam de um jeito, nesse período o Jô saiu, vocês voltaram um pouquinho para trás, para ver se isso era o melhor para o grupo. Pelo que eu entendi, o Trellis seria um jogador para brigar pelo grupo, para brigar para ser substituto do Jô. E com a saída do Jô, vocês precisam de um cara para chegar e jogar. É mais ou menos isso? Mais ou menos sim, Belo, mais ou menos sim. Nós estávamos negociando com o Jô no elenco, correto? Então o Trellis viria para compor o elenco junto com o Jô, Casim, Carlinhos e outros atletas mais. Você perde o referência, você perde o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Você tem que também rever os teus conceitos e não desmerecer e não diminuir a qualidade do Trellis, longe disso. É um atleta extremamente importante. Mas às vezes você não tem duas balas para atirar. Às vezes você precisa guardar essas duas, qualificar um pouco mais ao direcionamento e à escolha. Então, a gente não tem pressa com as escolhas aqui. E o mercado, infelizmente, não nos coloca hoje nesse ponto. Então, a gente tem que avaliar, tem que conduzir novamente e fazer novas avaliações. Não fizemos, estou realmente, novamente dizendo para vocês, não fizemos nenhuma proposta oficial ao Vitória, muito em função do momento em que o Vitória viveu político. Posterior ao novo presidente ter assumido, não fizemos nenhuma proposta oficial, porque revemos as nossas avaliações ao que precisaríamos ter hoje com a saída em definitiva do jogo. Sandro, boa noite. Aqui, ó. Boa noite, boa noite. Boa noite. Sobre o Danilo Avelar, a última informação que a gente tinha é que havia uma negociação até avançada, ele inclusive viajando lá para tentar a liberação dele no clube francês. Mas pelo que você disse, seria difícil a chegada de um novo jogador para a posição pelo fato de ter 3, já contando com o Juninho. Queria saber se mudou alguma coisa, se a negociação mudou um pouco ou vocês desistiram dele. Foi um atleta assim que em dezembro a gente olhou bastante, já tínhamos monitorado ele, né, e buscamos nos aprofundar um pouquinho mais na tomada de decisão, mas deu uma travada justamente, né, pelo modelo. Teria que ser um modelo de aquisição e a gente estava buscando um modelo de empréstimo, que seria o mais viável, então deu uma esfriada. Ao final a gente acabou viabilizando a aquisição do Juninho e entende-se que nesse momento fazer uma nova aquisição para um setor onde você já retoma a pré-temporada com 3 atletas é um pouquinho complexa, né? Então a gente prefere aguardar um pouquinho mais e por esse momento acredito seja um pouquinho difícil. Perfeito. Sobre a negociação do Juninho, o Corinthians fica com porcentagem sobre o Douglas? Fica, bastante, inclusive. Quanto? É que tem parceiros envolvidos, né? Nós temos o Bragantino, nós temos mais um parceiro, que me perdoe aí a falta de memória, mas fica com percentual, eu não sei precisar o quanto agora. Posso depois, inclusive, passar para vocês sem problema algum. Alessandro, aqui, ó, por favor. Fala, Vessone. Tudo bem. Você até citou um pouquinho a situação do Jean, e eu queria só transformar uma coisa maior, são 9 volantes, né? Nos 35, 9 volantes. Certamente se joga com 2, é muita gente. Tem todos aí na tua cabeça? Rapidamente? Acho que sim. Gabriel, Maico, Camacho, 3. Paulo Roberto, 4. Mantuan, Varian, 5. O Arian. Jean e o Felipe Bastos, são os 9. A gente tem para 3 posições, depende de cada jogador. Tem jogador aí que se sente à vontade somente na primeira posição. Eu digo Gabriel só primeiro, Paulo Roberto provavelmente só primeiro, talvez dependendo da formação segundo, outros só segundo, outros dependendo da posição de 2 volantes, ele se torna um terceiro também, dependendo do quarto homem de meio de campo. Mas essa é nosso setor realmente que hoje mais tem atletas, não tenha dúvida. A situação seria pelo menos, além do Jean, que daqui a pouco pode pintar uma proposta, é liberar até mais jogadores desse setor. Em relação aos 2 meninos, o fato do Paulista estar com liberação para quem é da base, ali, se caso precise ali num momento de mais aperto, o fato dessa liberação, eles não precisam fazer parte daquela lista A do Paulista. O Mantuan.
O Mantuan. O Área, infelizmente, não. 9,5 ele não vai Ele não participar vai conseguir. dessa lista B. Ele já se insere nesse contexto aí mais amplo que você acabou de mencionar. Entendi. E a situação, a tendência é que alguns sejam emprestados, sejam liberados para que não fique com tantos, ou isso vocês não pensaram ainda? Não, pensamos, mas vamos avaliar um pouquinho mais à frente, Vessoni. Né, eu avaliei, ponderei uma situação do Jean ao que o Jean fez em 2017. O Jean disputou um campeonato brasileiro, um carioca, então ele performou durante 2017 como titular. Você pegar um titular para retornar para ser uma terceira, quarta opção, né, é um pouquinho difícil para o atleta assimilar isso daí. Ele estava convivendo com, estava sendo relacionado, participando de jogos, atuando, aí ele vem para daqui a pouco não ser relacionado ou ser uma vez ou outra. É uma mudança muito grande. Né? Então, ele evoluiu em cima daquilo que a gente imaginava e daqui a pouco pode ser que ele tenha um retrocesso nisso tudo. Isso serve para todos os atletas que, infelizmente, não se enquadrarem e não performarem nas escolhas do Carille. É um número, sim, elevado, é um número, sim, importante. São atletas muito competentes, muito profissionais, muito qualificados, mas o dia a dia vai mostrar para nós quais serão as escolhas do Carille, quais serão os profissionais que vão trazer para ele mais confiança e a gente vai redirecionando sem problema nenhum. A situação do Vidotto, que deu aquele problema no final da temporada passada, já não se apresentou agora. Queria que você falasse se ele tem contrato, deve ser mais um emprestado nos próximos dias? O Vidotto, ele se apresenta num segundo momento com mais alguns atletas, porque hoje a apresentação são dos atletas que irão embarcar domingo para a Flórida. Precisamos aí desses 4 dias aí de muita preparação, de muita avaliação aos atletas que viajarão. E num segundo momento a gente apresenta poucos atletas aí para seguir também com as mesmas avaliações, com o mesmo trabalho, mas que não seguem para a Florida Cup, né? O Vidotto provavelmente é um atleta que a gente tem que reavaliar a sequência dele, né? Que provavelmente não deva ser dentro do clube mais. E só sobre a situação dos laterais, caso vai dar certo o Juninho, enfim, são 3 jogadores, caso pinte uma proposta pelo Moisés, por exemplo, que se falou tanto durante as férias, é possível que seja liberado, porque o certo é ficar com 2, ou você já está oficial, vocês não liberam ninguém e ficam os 3? Não, o ideal, sinceramente, é ficar com 2, Vessoni. O Moisés ele recebeu uma oferta do Bahia, né, e o Bahia estava nesse contexto, Moisés, Douglas e Juninho Capixaba. O Moisés ele não chegou ao entendimento com o Bahia. Faço uma defesa a ele e a algumas informações que saíram na imprensa com relação a números do atleta, ao que ele tinha pedido ao Bahia, ao que ele ganha aqui. Gente, longe disso, tá? O atleta não tem essa remuneração, é muito ruim quando se expõe uma situação financeira e ainda mais quando essa situação exposta ela é muito alta. Tá? Não foi por isso, foi por alguns detalhes que ele não chegou ao entendimento com o Bahia e eu não vejo assim tão positivo você ter 3 atletas num setor onde a participação ela é tão pequena, Vessoni. Então, a gente tem que ter cuidado sim nessa função. Sandro, boa noite, tudo bem? Boa noite, Maurão. Só para ficar muito claro, eu já vi o Jô aí com a camisa do time japonês e tal, aquilo lá eles estão fazendo à toa, aí você está botando tão na condicional, o cara já está tirando foto, o site lá está anunciando. O que está faltando para você falar vendemos o Jô? Assim, falta a assinatura dele lá, né? Então você acha que ele se precipitou já em tirar foto, não, fazer eu tudo não, isso, sei lá o que? Eu não vi, Maurão. Confesso para você que eu não vi a foto, eu não vi se a precipitação foi dele, foi do clube, não sei. Né? Mas se fizeram isso, já dão a situação. Porque assim, Maurão, a gente recebe uma oferta. Ok, aceitamos. Existe todo um trâmite que não é mais nosso. O que fica para nós são trâmites jurídicos, detalhes, que na sua grande maioria não vai ser travada a ida dele. O processo passa a ser do clube lá. Muitos clubes preferem fazer o anúncio somente a assinatura do contrato do atleta final, que é o que eu prefiro fazer aqui com o Juninho. O atleta chega, faz a avaliação médica, faz o cardiológico, tem o carimbo do médico, me dá o total segurança de viabilizar a contratação. Após a assinatura do contrato, fazemos a apresentação dele. Nada mais vai me impedir de oficializar o contrato dele. Muitos clubes preferem, tomam uma decisão de não ser tão cuidadoso assim. Aí é uma decisão de cada um. Inclusive ele deva passar aqui para
para falar, inclusive, com vocês. De repente passa um pouquinho mais de então. detalhe isso. Ele deve vir essa semana ainda. Tá. Mas, de toda forma, acreditando que vai dar certo, vocês até tiraram o pé na negociação do Trellis, como você disse aí, para guardar a bala toda para um possível substituto para ele. Apesar de ser difícil encontrar bons centroavantes e tal, o mercado agitou bastante essa posição aí, né? A gente viu Fred, Ricardo Oliveira, Lucas Prato vai, não vai, o Henrique Dourado não se sabe se fica, Leandro Damião fica ou não fica no Inter, enfim. O Roger acabou de chegar do Botafogo para lá. Foram até vários nomes nessa função. Eu queria saber se algum desses nomes chegou a ser pensado pelo Corinthians, se você trabalhou algum desses nomes, se não, se você só soube da saída do Jô depois dessas negociações já terem acontecido, enfim. Não, Mauro, a gente vinha muito antes de sequer imaginar que poderíamos receber uma oferta do Jô, nós vínhamos já trabalhando nomes para essa posição. Ali nós entendemos que não seria ruim ter 3, 4 atletas no setor. Né? E olha, você disse nomes aí, em quase todos eles, talvez com exceção de um, se nós não buscamos inicialmente uma negociação, o próprio atleta foi sugerido pelo seu agente para nós. Talvez o que mais tenha avançado tenha sido o Roger. Né? A gente ali chegou realmente a algum acordo, né? Mas ele recebeu uma oferta econômica maior, que para nós não faríamos esse esforço todo, ele seguiu a vida dele. Por outros tantos que consultamos, são números assim fora da curva para nós, não tenha dúvida. E quando a oferta ela está um pouquinho maior do que o normal, a gente sabe que a valorização também acaba sendo importante, né, Maurão? Tem esse nome no Brasil ainda, ou você vai ter que buscar o substituto dele Tem, fora? Tem, eu acredito que tenha, sim. Eu acredito que tenha ainda no Brasil, né, um atleta que possa, assim, nos qualificar nesse setor, mas que não tenhamos, assim, garantia de que vai dar certo a vinda dele. Né? É uma posição muito carente do mercado hoje, a gente sabe disso. Mas tem alguém bem encaminhado, você quer dizer Não, já? Ou não tem? Infelizmente não. Puxa vida. Infelizmente ainda não. O torcedor confie, tem um pouquinho de paciência. Né? Ele viu que 2017 foi um ano que ele tem realmente que confiar no trabalho e nas pessoas que aqui estão. Né? A gente toma as decisões com muita segurança. Não vamos assim fazer nenhuma loucura, não vamos trazer nenhum jogador para ganhar 600, 700, 800 mil reais, não tenha dúvida disso. Né? A gestão do presidente Roberto foi de muita segurança financeira e ela tem que seguir assim. Alessandro, ainda falta bater o martelo com o Henrique e também com o Juninho Capixaba, mas a expectativa é que eles viajem com o grupo para a Florida Cup? Eu desejo que sim. Eu desejo que sim. O Juninho, não vejo assim grandes problemas para isso. E o Henrique, eu preciso de uma resolução quanto ao Fluminense, né? Ele precisa essa questão ser resolvida ao Fluminense para realmente poder a gente sentar e resolver todos esses trâmites aí. Não temos tanto tempo assim, né? Vamos até lembrar o caso do Pablo, que quando negociamos ano passado ele ficou aqui, ele chegou, acho que quando já estávamos na Flórida, então acabou nem sequer participando. O ideal é que sim, o ideal é que, né, o Carille tenha todos os seus atletas já nesses 2 jogos lá na Flórida. Mas o tempo não é nosso, infelizmente. Valeu, gente. Obrigado.